Alô, razoáveis e razonetes, estamos aqui para nossa mesa quadrada de hoje. Essas mesas quadradas estão ficando estranhas, né? Uma delas é sexta de tarde, no outro dia, quinta-feira, aliás, sexta de tarde, não, sábado de tarde, quinta-feira no início da noite, tá ficando, tá flexível. Esses replicantes dessa mesa estão ficando muito cheios de vontade. Mas enfim, falando em replicante, hoje a nossa mesa vai ser sobre Blade Runner 2049. Acho que a gente vai acabar falando de Blade Runner do primeiro, lá de 82, e suas 6 versões posteriores. 6 versões posteriores. Sim. Mas vamos tentar centrar no Blade Runner aqui o 2017 o 2049 de 2017. Eu sou Blade Runner de humanas. Mas não tem 2048 versões antes? Então, 2047. Então, estamos aqui com o pessoal. A gente vai ser a primeira mesa quadrada com uma mesa triangular, que no final das contas a gente só está com 3 membros aqui hoje, mas como a gente está com um membro paranoico do Blade. Aliás, estou com 2, mas um é o mestre, outro é o aprendiz. 2 paranoicos aqui. Eu fiquei numa situação complicada, porque são 2 apaixonados pelo Blade Runner 2049, e eu, como homem balanceado, dentro do meu parâmetro, fiz o meu teste hoje direitinho, estou equilibrado. O meu interlink eu passei. Eu vou ter que tentar botar aqui os 2 de volta, o pezinho no chão. Mas vamos começar do começo. Eu sou o Daniel Guilarducci, vou passar aqui para o nosso convidado, que já vai sair com a sua sessão de destaque. Hoje pode falar mais, tem menos gente, né? O meu destaque vai para... você? Eu sou Anielo Greco. Quem não me conhece, estou aqui no Razão de Aspecto desde quase sempre, desde o início do ano passado. Na verdade, não é quase sempre não, tem 2 anos antes de mim. Nunca falei sobre mim, né? Mas eu sou lindo, charmoso. Fala sobre sua infância. Você tem memória? Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Se você perguntar sobre a minha mãe, aí eu poderia citar o filme Vamos lá. Essa é uma mesa redonda sobre Blade Runner 2049. Vai ter spoiler quase que do início ao fim da mesa. Até achei que na sessão de destaque não fosse ter, mas quase soltei um agora. Então, se você não viu Blade Runner 2049 ou Blade Runner 1982, perca essa mesa, vá no cinema, vai estar gravada na internet, vai estar no YouTube, Facebook, etc. Depois você vê. Então tá, alerta de spoiler dado. Vamos lá, fala de você, sua infância, seu cavalo. Eu vou agora para o meu destaque, né? Que ontem eu assisti no Netflix um filme... Mate-me novamente, por favor. Mate-me, por favor. Mate-me, não. Mate-me de novo. Segunda vez. Kill me. Ih, caramba, esqueci o nome do filme. Mate-me 3 vezes seria a tradução literal para inglês, mas foi traduzido como por favor, mate-me de novo. Acho que é isso. Alguém me corrija aí depois. É um filme com. Sabe aquele ator que fez Shaun of the Dead, aquele loirinho? Mate-me mais uma vez, é esse aqui? Esse, exatamente. Mate-me mais uma vez. Aí pega o elenco aí, por favor. O filme ele conta a história sob o ponto de vista de um assassino profissional que ele tem a sorte / azar de ser contratado para matar uma pessoa que outros 2 grupos querem matá-la. Então é uma comédia no ar, assim, tem um clima meio similar à trilogia do Cornetto na narrativa, só que um pouco menos hilário, assim, mas tem todo esse climão ali de surrealismo, digamos assim. Bem interessante, achei as interpretações legais. Tem uma atriz brasileira chamada já vejo aqui. Segue aí. Que ela está muito bem assim, no papel da vítima, Alice Braga. Alice Braga, todo mundo conhece menos eu. Ela está muito bem no papel ali de vítima. Ela é uma esposa de um marido abusivo que já pulou a cerca, já tá com um amante, e ela acaba se envolvendo. O marido quer matar ela porque descobre a traição, os cunhados dela querem matar ela por outra questão, tem um policial envolvido na história. É dessas histórias que tem tramas que se envolvem em tramas que chegam numa solução absurda. Um bom valor de produção, uma boa fotografia, alguns outros clichês, vale muito a pena. Pode assistir, confie em mim. O loirinho do Shaun of the Dead, que ele não sabe quem é, o Simon Pegg, tá? Que também dirigiu Star Trek 3, ele faz o papel do Dr. Scott. Ele mesmo, né? Bom, Daniel Guilarducci sou eu. Eu vou fazer uma contraindicação aqui, né? A gente também serve para isso, para você evitar desastre. Eu assisti esses dias, né? Porque essas coisas da vida, eu assisti no Netflix
a versão desse ano de O Anjo. Aliás, não é desse ano, não. O Anjo não, o Santo, né? Hoje eu tô me corrijam tudo aqui. O Santo. O Santo foi uma série da década de 60, estrelado pelo Roger Moore, foi onde ele mostrou todo sua combinação de charme e ser uma figura para uma história de aventura, de ação, sem precisar ser um brutamontes, que o levou depois a ser escolhido para 007, né? E o Santo era uma espécie meio de ladrão, espião internacional. Foi feito um filme com Val Kilmer na década de 90, que é bem inferior à série, mas ainda tem alguma diversão. E agora tem uma versão atual, recente, no Netflix, que é um desastre. Subverte muito o que é o personagem, ele passa a ser o ator até tenta dar ainda aquela flegma britânica, aquela suavidade, mas o diretor não sacou muito, assim, que não é uma questão de saber brigar exatamente. Não é o James Bond do Kung Fu, o Simon Templar, que é o nome do personagem. Esse, na verdade, esse filme da Netflix foi um piloto para ser proposto para ser uma série. Não convenceu, o piloto não teve a série. Curiosidade, tem uma ponta do Roger Moore no filme, então vale, se você quiser, um mega fã do Roger Moore, você vale por essa pontinha que tem, não vou falar fazendo o que no filme. Mas só veja o Santo assim, do Netflix, esse atual, se você for muito fã do personagem, ou se você quiser passar raiva também. Dizendo, nossa, como o outro era bom, né? Olá, pessoal, eu sou o Lucas Albuquerque. Opa, deixa eu... Aí. Essa camisa em homenagem ao... Aqui, Argentina, estamos na Copa. Já que hoje é dia 12 de outubro e a gente não vai falar nem de Dia das Crianças e nem de Nossa Senhora, eu vou indicar então 2 filmes relacionados a esses temas, né? A gente preferiu falar algo muito mais interessante do que crianças e religião, que é Blade Runner. No questão do feriado, né, do Nossa Senhora, tem um filme chamado Marias, A Fé no Feminino, que está no Netflix. É um documentário sobre a parte cultural, de qual é a influência desse ícone, desse mito da Maria, em diversos países aqui da América Latina. Tem crítica dele no Razão de Aspecto. É um documentário muito interessante, obviamente para religiosos, que vão se identificar, tem momentos muito emocionantes nesse sentido, e até para não religiosos, assim, pessoas que estão interessadas mais na parte cultural, das repercussões dos festejos, de como que se dá na sociedade essa questão do culto a Maria. Então fica aí como uma indicação em homenagem ao dia 12 de outubro, que o feriado é por conta da Nossa Senhora, não é por conta do Dia das Crianças. Então, crianças vão para casa mais cedo hoje. Não fez sentido nenhum isso que eu falei. E no Cinemação, que é o outro site que eu escrevo, a gente fez lá um texto sobre filmes que não tratam as crianças como imbecis. Basicamente é isso. Assim, filmes com crianças inteligentes, para ser mais bonitinho. Por exemplo, o It, que a gente cita lá, que foi desse ano, que tem também crítica no Razão de Aspecto. As crianças, a dinâmica das crianças é muito interessante. São ali pré-adolescentes, ali 11, 12 anos, e eles conversam num nível bastante adulto até, num certo sentido. Não é uma coisa infantilizada, que muitos filmes tratam as crianças desse jeito. Então lá nesse texto, lá no Cinemação, a gente destacou alguns filmes, como o It, como A Cura, como o Esqueceram de Mim, a gente fala nos comentários do texto. Então, assim, tem vários... Pra trás, Goonies. Tá? Goonies, então, assim, tem Conta Comigo. Então, tem vários filmes que tratam a criança de forma inteligente, que é sempre gratificante pra gente, adulto, e até mesmo para as crianças não se sentirem tratadas como idiotas. Assim. Então, é bem legal essas 2 indicações. E vou indicar também... valeu a câmera aí agora. Vou indicar também, já para puxar o nosso assunto aqui do Blade Runner, o livro do Philip K. Dick, que é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? É uma pergunta, então tem uma interrogaçãozinha no final, que foi o que inspirou o Blade Runner original na ambientação, na parte temática, em alguns nomes de alguns personagens. A história se encaminha para uma vertente diferente do que a gente viu nos filmes. A gente vai tratar disso aqui em algum aspecto. O texto é bem legal, assim, um texto que funciona. Se você viu ou se você não viu o filme, são coisas independentes, dá para ler antes ou depois, não tem nenhum problema. Você acha até relativamente fácil por aí, na internet, em bibliotecas, enfim. Então vale a pena também essa indicação aí do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi de onde inspirou Blade Runner, mas não o título Blade Runner. O título Blade Runner o Ridley Scott pegou de outro livro. Então tu pega aí de onde que surgiu esse tão cultuado aí mito do Blade Runner.
Muito bem, né? Como o Maurício de última hora não pôde ficar aqui, nós levamos aqui, cadê? Mostra aí no quarto membro, ó. O quarto membro é uma coruja que vai dar oi pra vocês, não vai falar mais nada. Oi, pronto. É uma coruja replicante, é aquela coruja do primeiro Blade Runner, ó. Olha o olho dela aí, ó, esse olho vidradão aqui. Mas ela tem esse olho aí, não é porque ela é replicante, não, cara. Peraí, você tá dizendo que essa coruja não é natural? Essa coruja, eu sei que ela parece muito uma coruja de verdade, mas ela é feita aqui. Mas esse olho doidão não é porque ela é replicante, não, é porque eu dou umas coisas pra ela, fica esse olho assim. Muito bem, então viemos passar do nosso destaque aqui, vamos falar sobre Blade Runner. Principalmente o Blade Runner 2049, né? Nós vimos o filme na semana passada, demoramos um pouquinho para fazer a crítica, justamente porque ele é um filme que merece uma atenção especial e também porque a gente quis emular o ritmo do filme, então demorou um pouco a crítica, brincadeira. E depois de publicado a gente vê que tem uma polêmica muito grande assim nos comentários do nosso e de outros sites, de outras fontes. E então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Volto a dizer, cheio de spoiler, vamos comentar o filme, vamos dar exemplos do filme, destrinchar o filme, tentar explicar o filme, se contradizer sobre o filme. Então, se você não viu ainda, não viu o Blade Runner ainda, não veja essa mesa quadrada agora, vai ver o filme primeiro. Bom, vamos começar do começo. É uma continuação do filme de 82. O problema é que o filme de 82 tem 7 versões. Sendo as mais relevantes, por assim dizer, a primeira original, que foi mexida pra caramba pelo estúdio. Eles colocaram um voice-over, né, uma narração do Harrison Ford explicando algumas coisas, refletindo um pouco, mostrando um pouco o que o personagem Deckard estava pensando, que até me incomoda menos do que a maioria das pessoas, porque meio que emula a coisa do filme noir mesmo. Tinha isso do detetive pensar alto para a plateia, mas tudo bem. Depois teve várias versões e as duas últimas, a Director's Cut e a Final Cut, já se aproximam muito. O Aniela aqui vai poder comentar sobre essas pequenas diferenças, mas a Final Cut e a Director's Cut mudam um pouco, mais é uma coisa de remasterizar, de recolorizar, não sei se tem grandes diferenças de conteúdo. E por que faz tanta diferença isso? Porque tem uma cena colocada e uma retirada. A retirada até que não faz tanta diferença, mas a que foi introduzida, você resolve um questionamento que fica no primeiro filme, que é se o Deckard é ou não replicante. Mas vamos devagar. Então, esse é o filme que o diretor do 2049, Denis Villeneuve, já deu entrevista dizendo, essa é uma continuação do Final Cut. Então nós temos que partir não que isso faça grande diferença, até esse filme que está passando nos cinemas agora pode ser visto sem ter visto o primeiro, ainda que se perca várias camadas, mas eu acho que ele é um pouco autocontido, assim, ele não é uma continuação que precise necessariamente você saber os detalhes da primeira. Mas muito bem, dito isso, é o filme da polêmica. Ele tem feito muito sucesso entre os críticos, tem sido um pouco menos unânime entre o público, por vários motivos. Falam do ritmo do filme, algumas pessoas não reclamam um pouco de como ele é amarrado, etc. Bom, vocês dois apaixonados. Bom, o Anielo, deixa eu só até falar que o Anielo Greco, nosso membro aqui do Razão de Aspecto, publicou agora de tarde, eu nem tive tempo de ler ainda, mas publicou agora de tarde um texto no site que esmiuça detalhes do primeiro e do segundo. Então, quem quiser, depois da mesa, agora não, mas depois da mesa, ir lá falar ler mais detalhes sobre os dois filmes, vai lá. Mas vamos resumir então aqui esses textos detalhados, passando para o Anielo, você falar aí sobre esse fenômeno. Não, vamos começar do que eu não comento ali no texto, que é a diferença entre as versões Blade Runner, assim, no que elas realmente importam. Apesar de terem 7 versões, na prática existem 2. Por quê? Porque você tem a versão que foi ao cinema, em que o estúdio ali acrescentou a narrativa em off do Deckard, né, o voice-over do Deckard, porque nas sessões de teste para verificar a reação do público, o público não tinha entendido parte da história, então eles quiseram acrescentar ali uma explicação mais detalhada e utilizaram essa linguagem do filme noir antigo. Além disso, eles não colocaram a cena de sonho do unicórnio, já volta a ela, e acrescentaram no final que o filme era para encerrar com o Deckard e a Rachel no elevador fugindo.
Então eles quiseram ensinar o que eles chamam, o que a gente chama por fora de final feliz, que é mostrando a Rachel e o Deckard rindo para um local com árvores, algo totalmente fora do visual Blade Runner, e ele comentando que ele descobriu que a Rachel tem um período de vida maior do que 4 anos, e basicamente isso. Então, isso foi o que o estúdio acrescentou a força contra a vontade do Ridley Scott. Aí tem algumas diferenças de alguns locais de exibição, alguns cortes que fizeram para tirar cenas violentas para a TV, tem coisas pequenas ali, mas é só na versão do diretor e na versão final que tem alterações significativas. A versão do diretor já segue a visão do Ridley Scott, que tira o final feliz, mantém aberto sobre o que aconteceu com a Rachel e o Deckard, e acrescenta a cena de sonho do unicórnio. Não é exatamente um sonho, a gente fala que é sonho, né? Mas é como se fosse um sonho desperto, né? Tá lá o Deckard tocando piano, um devaneio. Ele tá tocando piano e vem a memória, a imagem dele, a imagem de um unicórnio correndo no campo enquanto ele tá tocando ali o piano, pensando na Rachel. E isso faz uma ponte com a cena final, onde o companheiro do parceiro policial do Deckard deixa ali o origami do unicórnio, sugerindo que as pessoas sabem desse tipo de devaneio que ele costuma ter, sugerindo fortemente que ele é um replicante. Essas são as grandes diferenças. Na versão final, a principal diferença é que o Ridley Scott editou a cena do unicórnio, porque quem tinha editado na versão do diretor não tinha sido ele. Então ele editou, ele botou do jeito que ele queria, que aí aparece o rosto do Deckard junto e tal. E tem todas as cenas com mais violência e com mais nudez que tinham sido tiradas das outras versões. Então, assim, são 3 minutos a mais de filme, que gera a principal mudança de que de acordo com a versão do diretor, quem não entendeu que o Deckard é um replicante é meio bobinho, ou usando os próprios termos do Ridley Scott, é estúpido. Mas ele tá chamando o Harrison Ford de estúpido. Mas vale lembrar que o Harrison Ford e o Philip K. Dick interpretam diferente. Philip K. Dick é o autor do livro que baseou o filme. Então, assim, você que acha que a versão correta é a versão cinematográfica, você que acha que o Deckard não é um replicante, não se preocupe, você não está sozinho, não está comigo, mas não está sozinho. Ok? Com esse detalhe, assim, houve durante os anos uma polêmica, não é briga, mas uma polêmica porque você ia entrevistar o Ridley Scott e falava, não, o Deckard é replicante, tá? Ele é um replicante, ele é um Nexus 6, tá? Acho que na entrevista, na época, ele falou 6, mas ok, seria o 7. E aí você vai entrevistar o Harrison Ford, não, o Deckard é humano, eu interpretei ele como humano, e ficou essa polêmica, mas é uma polêmica meio, digamos, cult dos fãs, etc. Aí, anunciaram o Blade Runner 2049, chegaram assim, agora a gente vai saber, né? Na continuação a gente vai ter certeza que agora é ou não é, porque... Aí no filme, como vocês podem ver, a frase que o Jared Leto fala quando os dois personagens se encontram, quando o Wallace e o Deckard se encontram, também dá margens a você entender que o Deckard teria sido programado, se é que ele foi programado. Essa é a frase do... Caso você tenha sido... construído. Você já pensou que você pode ter sido programado para fazer tal coisa? Se é que você foi programado? Então, e isso foi de propósito, os roteiristas quiseram manter essa ambiguidade. E a ambiguidade que surgiu, na verdade, do diretor, do Ridley Scott no primeiro filme, não ter tido a liberdade de finalizar a edição dele. Lucas, suas primeiras palavras como primeiro replicante. Assim, vamos lá. Reduzir Blade Runner à discussão se o Deckard era ou não replicante é mais ou menos reduzir Dom Casmurro se Capitu traiu ou não. A obra Dom Casmurro é muito maior do que isso e a obra Blade Runner é muito maior do que isso. É claro que acaba sendo o cerne de muitas discussões e reverberando na sua percepção da narrativa como um todo, mas a gente vai falar de outros aspectos também. Para esse Blade Runner agora, de 2049, lançado agora em 2017... Se você ainda está aqui, se você não liga para spoilers, está aqui para realmente saber se esse filme, se a gente recomenda, eu te indico primeiro, assista o Blade Runner de 82. Você não gostando, é difícil você conseguir ter empatia por esse novo. Se você gostar, se você adorar, vai tranquilo para esse filme que você vai ter uma expansão daquele universo. Se você já conhece a obra do Blade Runner de 1982... não, é um clássico absoluto e eu não posso tocar naquele filme.
tem um nome que salva tudo, que é Denis Villeneuve. Se você conhece a obra do Denis Villeneuve, A Chegada, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, Incêndios, esse cara simplesmente não erra. Ele tem poucos filmes na carreira, mais ou menos 10 filmes, juntando a fase canadense e a fase americana dele, e ele não erra. Há pouco menos de um ano, nós fizemos uma mesa aqui com o seguinte título: Por que Blade Runner está em boas mãos? Em que a gente defendia a época, obviamente a gente não tinha visto o filme ainda, de que a gente estava tranquilo que Blade Runner ia ser um filmão, que se confirmou exatamente por causa do Denis Villeneuve. Então se junta a expansão de um universo com um diretor que é fã e que entende de cinema, e a gente tem um dos melhores filmes do ano. Outra coisa que também vale a pena a gente discutir aqui: reduzir essas discussões a qual filme que é melhor, o de 82 ou esse, ou se esse é ou não o melhor filme do ano. São discussões legais, são discussões interessantes, mas o filme fala de tantas outras coisas que a gente tem que crescer isso aqui. A gente tem que expandir não só o universo do filme, como o nosso universo também. Então, a partir de agora que a gente vai começar a falar do 2049, você vai ver que, sobretudo eu versus os dois, eu vou perder, coitado, porque eu estou em minoria, e eu não posso editar depois, porque é ao vivo, se pudesse editar ficava melhor, mas não pode. A gente vai discutir e discordar em alguns momentos sobre qualidades ou defeitos, ou a existência de defeitos ou não no filme. E entenda que essa discussão, a gente está discutindo se o filme é nota 9 ou se é nota 10. Né? O Razão de Aspectos 4 aqui, e a Coruja, dão notas altíssimas para o filme, é um dos melhores filmes do ano. Se é o melhor, se não é, se é obra-prima, se não é, se é perfeito, se não é. Aí a nossa discussão é a nossa diversão aqui de hoje. Mas a gente está tratando uma discussão lá de alto nível que vale muito a pena ver. Reiterando o que o Lucas falou, se você viu de 82 e não gosta porque ele é meio lento, porque não sei o que, porque ele é confuso, possivelmente você vai achar a mesma coisa do atual. Um outro detalhe: eu acho que existe muita gente que está se decepcionando com o filme por ou não ter visto o original, ou está com uma expectativa que esse filme vai ser uma aventura de ficção científica. Vai ser um filme que se passa no futuro, mas vai ter cenas de ação. Vai ser uma espécie assim, de Vigilante do Amanhã melhorado. Não é isso o filme. Não é, o Blade Runner original não era isso. E esse filme, embora tenha uma personalidade própria, ele não é um copy and paste, lá um Ctrl-C, Ctrl-D, Ctrl-V. Não é um replicante. Não é um replicante do primeiro. Esse filme, nesse sentido, segue a mesma pegada de que mesmo as cenas de ações, elas são curtas, não é o foco do filme, e o filme não precisa ter, nem todo filme precisa ter isso para ser bom. Então, se você vai com a expectativa de que vou ver um filme divertido no futuro, não é isso Blade Runner. É um filme sobre imersão, é um filme de reflexão, enfim. Então, dito isso, a gente começa aqui nossos comentários. Acho que eu vou começar com o meu maior elogio ao filme, porque depois eu vou falar, eu vou ser o bad cop, tentar falar mal de algumas coisas. Não é falar mal, mas ponderar essa perfeição toda que algumas pessoas estão vendo no filme. Sem desmerecer, sem achar o filme ruim. É que eu acho que ele tem alguns soluços ali que... Tanto é que se você for um cara muito esperto, tiver um olho de lupa, você vai ver que a nota do Razão de Aspecto não é 5, é 4.9. Esse 0,1 é a minha homenagem às pequenas críticas. Mas enfim, 4.9, 5, nota é só um colorido, a crítica cinematográfica não é sobre isso. Muito bem, qual é o melhor, para mim, qual é a melhor qualidade dele? É que ele não quis ser o primeiro repetido. Ele não pegou o caminho fácil, por exemplo, de um Despertar da Força de Guerra nas Estrelas, que pegou os mesmos elementos, as mesmas cenas muito semelhantes. Ele não é o Despertar da Força passa de ser uma continuação e flerta com quase ser um remake, atualizado, modernizado, etc. O Blade Runner não tem nada a ver o primeiro com o segundo, é uma outra história, um outro arco de história que leva para outros lugares, que expande o primeiro. E justamente por essa coragem dele não ter simplesmente refeito o original, ele abre o seu espaço para críticas dos fãs mais severos, ou para um estranhamento, que eu acho que foi o meu caso. Assim, quando eu saí do filme, eu saí gostando, mas com alguns estranhamentos, porque o Denis Villeneuve não ficou dentro da caixinha. Ele foi para outras caixinhas que podem agradar ou não. Então esse talvez seja o meu melhor elogio.
Para continuar primeiro nos elogios, vou passar para o Niel e ver o que mais. Tenta achar algumas coisas. Não tudo. Fazendo só também já um parênteses sobre como vai ser daqui a pouco, né? Eu vou aqui estar do lado, talvez, do lado mais apaixonado, talvez mais até do que o Lucas, mas é difícil avaliar isso. Mas relembrando, eu nunca vou conseguir avaliar um filme de 2017 em 2017 como eu avalio um filme de 82 em 2017. Blade Runner, do Ridley Scott, é um clássico inegável que alterou a forma como se faz cinema, alterou a forma como se conta a história cyberpunk, e eu não tenho a menor condição de falar que o filme de agora tem essa mesma importância. Então, sem dúvida, hoje, Blade Runner, do Ridley Scott, é muito mais importante que o do Villeneuve, por mais que eu goste do filme que eu vi semana passada. Agora, quanto aos grandes méritos do filme, primeiro, sem dúvida, a questão da coragem, porque você remexer numa obra que é tida como mais que perfeita, digamos assim, demanda uma coragem muito grande. Então é uma coragem do estúdio, uma coragem do diretor, uma coragem de todo mundo envolvido, porque quando você está ali, é mais ou menos como você resolver continuar uma obra de Shakespeare, guardando as proporções, assim. Você está mexendo ali com uma história que mexe com a história do cinema em si. Então, parabéns pela ousadia e parabéns por ter conseguido fazer algo que não soe como um insulto, como algo que não deveria ser feito, assim, porque mesmo quem mais desgosta do filme, em geral, nas críticas, o público tem uma reação um pouco mais negativa às vezes, mesmo quem não gostou tanto assim do filme está dizendo, não, valeu como obra visual, valeu. O lado visual do filme é um dos méritos mais apontados também, o cuidado da montagem cenográfica, do quanto detalhe aparece em tela, quanta coisa é mostrada e não está ali na narração. Isso enriquece muito e faz com que o filme seja uma imersão completa. Se você está querendo realmente uma história de ação, você não vai ter, mas se você está querendo uma história mais psicológica e se colocar no lugar dos protagonistas, e em especial do Kay, você não vai notar que o filme tem 2 horas e 40. Ainda sobre as 2 horas e 40, né? Parabéns também para o estúdio, porque o que acontece? Agora você começa a ver as notícias. O Blade Runner não está rendendo tanto, não está fazendo tanto dinheiro. O filme é enorme, né? Enorme, assim. Ele é grande até perto do original. Ele tem 2 horas e 40, o original tinha perto de 2 horas. Não sei qual dos cuts, mas... Não, a diferença é de 6 minutos. Enfim, mas são 40 minutos a mais que algumas pessoas acham que podem enxugar. Eu acho que poderia enxugar algumas coisas, mas não era preciso enxugar. Porque eu escrevi isso na crítica, eu gostei muito de ter achado essa forma de explicar. Ele é um filme desacelerado, mas ele não é um filme lento. Tá? Ele não é um filme arrastado ou rio. Ele é um filme que não está com pressa de chegar nos lugares. Talvez no terceiro ato, em que isso aconteça, que dê uma acelerada, isso até estranha um pouco. Ele fica parecendo um ato acelerado, mas é muito mais porque até então ele estava muito tranquilo. E parabéns também porque, assim, o filme, que é um dos carros-chefes da Warner, é longo, tem nudez, e no momento em que os estúdios fazem tudo para o filme ficar PG-13 ou ficar livre, eles não, desde o começo falaram, vai ser R, né, ou 18 anos lá nos Estados Unidos, que seria aqui nossa censura ou classificação indicativa só para adultos. Aqui ficou 16. E aqui ficou 16. Mas que é uma coisa que reduz público, tecnicamente reduz público, número de público por conta do tamanho do filme, e possibilidade, não tem a jovem galerinha lá para encher cinema, porque em tese não pode, porque é um pouco mais permissivo. Lucas. Uma das manchetes aí dessa semana foi que Pica-Pau ganhou de Blade Runner nas bilheterias. Azar das bilheterias, é só isso que eu tenho a dizer. E é claro, Pica-Pau é um personagem popular, filme infantil, que leva o pai leva a criança, então já são 2 ingressos garantidos, então enfim, bilheteria não é sinônimo de qualidade e vice-versa. Podem coincidir, mas não são necessariamente sinônimos. Isso que o Dutti falou de o mérito do filme dele não ser uma cópia do original, eu vou até um pouquinho além. O filme, ele respeita o original, ele está consciente do original e ele se passa naquele universo. A gente sente o peso dos 30 anos internamente no filme. As consequências de todas aquelas décadas, de todos os acontecimentos. A gente sente isso no filme mesmo. Para ajudar nesse contexto, o Ridley Scott se uniu aí com uma galerinha aí muito da pesada e soltou 3 curtas que ajudam no contexto do filme. Então, também recomendável. É facinho de achar aí também na internet, tem no YouTube, enfim. Tem no meu texto. Tem no texto que o Aniello fez.
que cada um foca em um aspecto diferente que ajuda a contextualizar o filme. É imprescindível? Não. Mas, enfim, é mais um empurrãozinho aí. A parte, para mim, que mais marca é que o filme tem identidade. O filme, você sente que é um filme do Denis Villeneuve o tempo todo, você sente que é um filme feito em 2017, você sente que é um filme único, não só uma continuação desnecessária para poder lucrar, enfim. O objetivo não era isso. O objetivo era passar a visão do Villeneuve e toda a equipe dele do Blade Runner. E o filme não é um reboot também. Assim, muita gente, eu vi esses comentários por aí de que, não, o filme é uma continuação. Tem algumas homenagens que, para quem viu o original, piram, né? Alguns easter eggs, como, por exemplo, a primeira cena do filme ser o olho, né? Que é tão icônico, o olho refletindo a cidade no primeiro filme. O olho também é a janela para esse segundo, né? Entre aspas, essa continuação. Tem diálogos inteiros do primeiro filme que a gente ouve em áudio nesse segundo. Tem várias coisinhas no tom do filme mesmo. A chuva, o jeito como o protagonista lida com a solidão, o jeito como ele reverbera um certo discurso na cabeça dele, que ele tinha acabado de ouvir um outro personagem, é o mesmo jeito que a cena de comer na praça ali, né? Então, uma rima com o primeiro. Isso, tem vários, assim, de personagens que aparecem. A gente tem o equivalente a Princesa Leia ter aparecido no... Opa! A spoiler está liberado. Tá liberado? Então tá. A Princesa Leia ter aparecido num filme aí do Star Wars. Aqui também a gente tem a Rachel aparecendo nesse novo Blade Runner. Então, assim, tem vários easter eggs e várias homenagens ao filme clássico sem nunca perder o fio desta narrativa aqui. Esta narrativa não é o protagonista correndo atrás de matar 4 replicantes. É outra coisa. A busca é outra. O tema central também é busca. Isso é muito legal. Só que é uma busca mais interna, é uma busca também da identidade dele, é uma busca mais familiar, de certo modo. É isso aí. Então, de cara a gente já vê que o filme tem uma qualidade lá em cima. Mas aí agora eu vou começar a ser o espírito de porco e lançar aqui os... Mas não é espírito de porco não, porque realmente quando eu saí do filme, eu senti alguns senões no filme que não me impediram de achar o filme muito bom. Eu vou querer ter esse filme em Blu-ray, fora a parte visual linda do Roger Deakins, que foi o mesmo cara que fez Sicário, foi o mesmo cara que fez Skyfall do 007, que é um filme, indicações ao Oscar. 14 indicações ao Oscar. E eu, como diria Juca Kfouri, eu corto meu braço se ele não ganhar o Oscar no ano que vem. E mesmo que não seja pelo 2049, eu acho que eles agora vão dar pelo conjunto da obra, porque ele também é outro que dificilmente faz um produto de baixa qualidade. Vem esse questionamento, será que o Denis Villeneuve não erra? Eu acho que assim, ele nunca fez um filme ruim, ele nunca fez um filme nem médio, mas errar eu acho que ele erra. Até em outros filmes também, mas vamos lá. Não é que ele seja assim, toda a decisão dele é perfeita, senão a gente começa a ficar endeusando, vira o fandom do Nolan, né? Mas então tá, por exemplo, vou começar leve, uma coisa que eu agradei, porém achei que podia ser mais, a trilha sonora. A trilha sonora do Hans Zimmer, infelizmente o Jóhann Johansson, que fez a trilha sonora da Chegada, e que ia ser o responsável pela trilha sonora do Blade Runner 2049, saiu e foi substituído pelo Hans Zimmer e pelo, como é que é o nome do outro rapaz? É que eu já vou ver aqui, que na verdade até faz mais trechos do que ele. O Lucas vai ver pra mim, daqui a pouco a gente retorna. A trilha sonora é legal, ela é adequada, tem aqueles sons do Hans Zimmer quando dorme, né, esquece, cabeça em cima do piano, do teclado, e isso combina muito com o filme. Tem Benjamin Benjamin Wallfisch, que é o junto com o Hans Zimmer, responsável pela trilha sonora. Então tá muito assim, a trilha está adequada ao filme, a trilha ajuda na ambientação do filme. Tem muita gente que está reclamando, inclusive, porque a cidade fazia uns barulhos estranhos, etc. Não sei se foi o responsável da trilha ou o design de som, mas eu acho aquele som que incomoda ótimo, porque a cidade é mostrada como um lugar incômodo mesmo, superlotado, enfim. Aliás, é até estranho, porque o lugar onde o Kay mora é superlotado, mas as ruas não tanto. Mas tudo bem, digredir. Só que falta a trilha sonora, a personalidade da primeira, né? A primeira você tem temas diferentes que você assovia até hoje. O tema de amor, o tema principal, o One More Kiss, Dear. São várias... Virou tema de motel, né? Virou tema de motel, inclusive o tema de amor.
que é um solo de saxofone. O saxofone é um instrumento da década de 80, né? Depois acho que ele foi banido do universo. Você vê muitas trilhas, muitas músicas na década de 80 com saxofone. Depois... Acho que a culpa é do Kennedy que baniu. Talvez, é possível que o Kennedy venha um emissário do inferno. Você quer comentar? Só para terminar essa assim. Então faltou para mim temas da trilha. Claro que eu estou julgando isso em cima da hora e a outra trilha eu conheço há milhares de anos, né? Desde 82. Mas eu acho que essa trilha vai ser esquecida. Ela é adequada, mas vai ser esquecida. É claro que assim, a gente não tem como muito projetar se vai ser um clássico ou não a trilha, mas dentro do filme ela funciona. E isso para mim é o mais importante. Ela funciona, inclusive, os silêncios do filme. Se no Dunkirk, que também foi do Hans Zimmer, a trilha martela o tempo inteiro, que também a trilha do Dunkirk também é do Benjamin Woffisch. Os dois estão na trilha também do Dunkirk. A trilha do Dunkirk, ela enche o saco. Assim, 2 horas com aquilo martelando na cabeça, tem sentido narrativo lá. Aqui ele consegue equilibrar mais os ritmos com o silêncio. E isso é muito interessante, isso funciona muito bem. Quando a trilha tem que entrar, ela entra na altura certa, nos momentos certos. Talvez não tenha, de fato, o tema do filme. E aí é a mesma discussão que a gente tem com Star Wars, por exemplo, no episódio 7, não, a trilha não é tão boa quanto no episódio 4. Eu acho que a gente está julgando mais em comparação, se é justo ou não, não sei exatamente, mas, assim, dentro do filme, a trilha te incomodou, Dutti? Assim, não, ela é totalmente adequada. Então, não. O problema é mais pra fora. Assim, a gente não vai baixar no Spotify essa trilha pra ficar ouvindo. Né? Poucas pessoas vão fazer isso, enquanto a trilha de 82 está no celular de muita gente. Quer comentar alguma coisa sobre a trilha? Eu quero sim. Primeiro, que era do Vangelis, né? Primeiro comentar que a gente está falando, quando a gente fala da trilha do filme de 82, de talvez o melhor trabalho do Vangelis no cinema. Que não é pouca coisa. Que não é pouca coisa, que ele é um dos melhores compositores de trilhas sonoras da história do cinema. Então, a gente está botando ali, se a gente faz a comparação, a gente está comparando com o topo do topo. Então é natural que fique um pouco abaixo, assim. Agora a questão é, uma trilha sonora ela tem que ser avaliada em comparação com o filme anterior ou não, assim. Que o fato de não ter um tema central, e não ter temas, na verdade, que não é só um tema no Blade Runner, é aquele filme que tem cena de amor, toca tal coisa, cena de ação, toca tal coisa, e as frases musicais se repetem. No Blade Runner 2049, não é tanto assim, até mesmo que não existe muita frase musical propriamente dita. É uma música numa estrutura mais, não diria atonal, mas é quase atonal, digamos assim. É mais aquela coisa do Hans Zimmer com a cabeça no teclado, como o Dutti colocou aqui. Agora, eu tenho que citar também que a cena final, onde você tem uma citação do Lágrimas na Chuva, em que o Hans Zimmer bota ali o Vangelis literal, bota trechos literal da trilha anterior, é genial, é absolutamente genial, que mostra a força da trilha anterior, inclusive. Que o Hans Zimmer, ele soube, aqui eu vou fazer uma citação sonora, que não é só uma citação sentimental, ela ajuda a interpretar a cena, a você entender o que aconteceu, ajuda a entender, como spoiler está liberado, que o Kay morreu ali. Então é um uso muito, muito consciente do som ali. E eu acho que isso se repete em outros momentos, só que sem essa coisa icônica de você querer ouvir a música como algo independente. Essa trilha é muito mais ligada ao filme, organicamente, do que a trilha do Vangelis. Eu tento falar Vangelis. Eu vou falar Vangelis e se eu estiver errado, dane-se. Ele é grego, né? Como é que pronuncia em grego? Pi. Kozais. O Kovles, o Vangelis. Você quer ouvir a trilha separada do filme. Não acontece isso, eu diria, com quase todas as trilhas do Hans Zimmer, porque o Hans Zimmer faz uma interação entre a música e o ambiente sonoro e o ambiente do filme que torna a coisa muito mais interligada ali. Então, talvez por isso tenha sentido essa discrepância. Não, por isso que eu até lamentei a ausência do Jóhann Johansson, porque ele já é um cara que consegue trabalhar temas, o tema da chegada fica ali mais interessante. O outro cara que eu gosto muito disso, mas está começando a preocupar a repetição dele, é o Giacchino, que é o que tem feito as trilhas do Doutor Estranho, enfim, ele trabalha muito para a Marvel. Muito bem, esse, como falei, comecei leve, né? A trilha sonora não é um erro, é só uma falta de acerto maior. Mas ela é totalmente adequada ao filme. Tipo de um estilo diferente de acerto. Muito bem, o que mais que a gente tem aí que o pessoal tem reclamado? Questão de ritmo. Vou então pedir para vocês comentarem essa questão do tempo do filme, se ele é longo demais, se não é, se pode cortar, se não pode.
e depois a gente parte para a próxima. Eu achei que não me incomodou o tamanho do filme, não me incomodou o filme ter esse ritmo meio plácido. Eu estranhei um pouquinho a passada de marcha do segundo para o terceiro, justamente porque no terceiro ele acelera, talvez demais, nem sei se é demais, mas ele acelera e a gente estranha. E aí você pode ter aquela reação, podia ter sido assim o tempo todo, mas aí não seria Blade Runner. Ou podia ter acelerado com um passo um pouco menos abrupto. Mas e aí, o filme é longo demais? É chato pra cacete? Assusta. Se você vê um filme no cinema de 2 horas e 40, e junta com trailer, junta com um monte de coisa, sua bexiga fica apertada. Né? Tem aquela frase clássica de que os filmes têm que ter a duração da minha bexiga. Enfim, Lave Dias que faz filme de 7 horas, eu não sou maluco de ver no cinema. Titanic. O maior desafio todos os tempos sobre bexiga. E assim, aqui, os primeiros 3 ou 4 minutos não tem diálogo no filme. Você tem um letreiro inicial, tem aquele arco do Ryan Gosling, do Kay, com o David Bautista. E o começo, assim, ele é bem para ambientar mesmo o filme. Porém, eu sinto o de 82 até mais lento do que esse, de certo modo. Esse é claramente mais longo, assim, é quantitativamente mais longo, mas ele tem, principalmente você sente isso mais na segunda vez que você assiste. Eu assisti 2 vezes, o Anel assistiu 4. As coisas acontecem num ritmo anatural, assim. Tem alguns momentos contemplativos, eu acho que essa é a palavra-chave, já que está falando do Kay, né? Então essa palavra... Key, né? Não funcionou porque é Key. Meu inglês paraguaio. Mas eu entendi o seu trabalho. Foi bonito, foi bacana. Foi bonito, né? Foi poético. Então, assim, o ritmo não pesa se você gosta daquele universo. Se você acha aquele universo um saco, se você acha aquelas reflexões vazias, vai pesar. As cenas de ação, elas são sazonais. Elas estão muito bem pensadas, elas estão ali pontualmente escolhidas. É igual na Chegada, do Villeneuve. A Chegada do Villeneuve, o trailer vem de um filme de invasão alienígena e o filme é outra coisa. Talvez o único filme mais acelerado assim seria o Sicário dele, né? Aqui tem muito diálogo, tem muita ambientação e o visual falando muitas vezes por si. Traveling Paula. Eu acho que a reclamação que muita gente faz em relação ao filme ser arrastado, primeiro se repete a uma reclamação que aconteceu com o Blade Runner quando foi lançado no cinema, o de 82. O Los Angeles Times chegou a fazer o trocadilho de que o Blade Runner seria o Blade Crawler, né? Quem não pegou em inglês, Crawler é aquele que se arrasta, rastejante. Né? Então, não é o Blade Runner, é o Blade que rasteja. Isso, por mim, tem muito mais a ver com o contrato, dificuldade do contrato entre público e filme do que o filme em si. Que se você vai com uma expectativa de ver um filme de ação do Harrison Ford lá em 82, ou ver um novo A Chegada, e note que A Chegada nem é tão movimentado assim, o novo filme de ficção científica do Denis Villeneuve, vai ser diferente. Vai ter ali muito mais cenas, vai ter bastante cenas em que você vai ter trilha sonora, cenário e algo acontecendo, mas sem interação de personagem, que exige que você esteja ali num momento introspectivo. Então, nesse aspecto, vai exigir uma outra postura do espectador. Se você não está disposto a isso, vai ser um saco assistir. Agora, se você está disposto a isso, se você conseguir se imergir, e não é porque você é inteligente ou burro, ou coisa assim, é questão do que você quer do filme mesmo, o tipo de envolvimento que você quer buscar. Então, se você quer buscar ali algo mais para reflexão, para imersão, para se sentir ali dentro de um ambiente, em vez de simplesmente estar consumindo uma história, você vai nem sentir as 2 horas e meia. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o filme, eu sequer percebi, eu sabia que ele era tão longo assim antes, mas sequer percebi o tempo passar. A segunda vez que eu assisti, eu tive um problema de bexiga. Eu recomendo não tomar 1 litro de Coca-Cola quando esteja vendo Blade Runner 2049. Porque, similar ao Titanic, mas não tão forte, é longo e tem muita cena com água. Muita. Não, tem cena com a Coca-Cola. Tem cena com a Coca-Cola, inclusive. Não, só para lembrar uma coisa que a gente sempre chega nisso, né? A famosa frase, mas cinema é diversão. E eu concordo 100% com a frase. Agora a gente tem que discutir para você o que é diversão. Se a diversão é ficar mais vendo coisas acontecendo rapidamente, a gente está num mundo, numa geração em que as coisas pipocam na sua tela do celular, o span de atenção é menor, etc. Talvez você tenha problemas. Mas diversão não é só isso. Diversão, você estar num filme em que seja super... Não é o caso do Blade Runner 2049, mas que a trama seja super complicada. Pode ser divertido você interagir, tentar
entender a trama. Se você está num filme em que não tem nem muita trama, mas que psicologicamente o filme construi o personagem, pode ser super divertido acompanhar a criação daquele personagem da forma como o diretor e o roteirista fizeram. Então é isso, é o conceito de diversão. Nem toda diversão precisa ser passiva, ela pode exigir ativamente que você interaja com o filme. Por mais que a trama não seja o suprassumo da complexidade, a gente não está falando ali de uma Cidade dos Sonhos, por exemplo, mas ele exige atenção. Ele exige uma atenção exclusiva. Então, assim, em alguns momentos, se você parar para ficar olhando no celular, qualquer coisa assim, você vai perder, às vezes, detalhes visuais ou uma palavra, você vai perder uma referência que vão fazer diferença para a sua imersão. Então, esse filme ele tem um certo bloqueio para uma parte do público, pela essa quantidade de horas, 2 horas e 40, e outro também pela exigência dele. Assim, ele é um filme que você não pode ficar ali como se fosse uma sessão normal, de certo modo. A gente sou um pouco babaca falar isso, mas enfim, é uma exigência do filme. E que o Anello falou que tem muita água mesmo. A primeira cena é o personagem do David Bautista, que eu esqueci o nome dele, mergulhando a mão numa lagoa, por assim dizer. A batalha final... A batalha final se passa na água. Tem personagens bebendo água ou outros líquidos aí proibidos para menores o tempo inteiro. A sala principal lá do Jared Leto, onde tem espelho d'água. Tem espelho d'água que eles ficam refletindo. Isso dá aquela vontade de você ir no banheiro. Tem uma propaganda da Coca-Cola gigantesca que vai fazer você sentir sede. Se você pegar pipoca, então já era. Então, assim, é um filme diferente. E ele é diferente também nos cortes. Se vocês pegam um Transformers que não tem um plano de mais de 2 segundos, aqui tem planos mais cadenciados, né? Mais que ficam na tela por mais tempo, exatamente para você aproveitar a fotografia do Dickens, você aproveitar todo o design de produção do filme, que é maravilhoso. E outra, assistam, se é que vocês já não assistiram, ou reassistam, na maior tela que vocês puderem. Assim. Esse filme vale o ingresso para aquelas salas gigantescas. Assim. Embora eu coloque em questão a questão do 3D, que o 3D não acho necessário para o filme, não vai acrescentar muita coisa e escurece o filme. Eu assisti a primeira vez em 3D, assisti mais 3 vezes em 2D, eu preferi em 2D a experiência. Mas só um comentário rapidinho sobre complexidade, que às vezes a gente usa a mesma palavra com vários significados. Eu diria que ele é um filme narrativamente simples, mas complexo. Ele não é complicado. É como, por exemplo, um carro. Um carro é uma máquina muito complexa, cheia de peças, cheia de detalhes. Você precisa de uma junção de coisas muito grandes. Só que é simples de operar. Uma pessoa... eu estou falando, eu não sei dirigir, olha, curioso. Mas um carro é simples de operar. Uma pessoa com treinamento básico aprende a operar. O Blade Runner ele tem uma narrativa simples no sentido de que não exige você estabelecer grandes ligações de ideias. Não tem, por exemplo, uma alegoria que nem no Mãe, que tem, onde um personagem significa outra coisa totalmente diferente. É tudo muito bem coordenado. Agora, são muitos elementos em vários campos, você tem muitos detalhes. Nesse sentido, a cada cena, às vezes, um cinzeiro te conta uma coisa. Pegando a cena onde ele está no orfanato e ele nota, das páginas arrancadas do registro, ele nota que alguém tinha acabado de fumar ali. É um cinzeiro te contando uma coisa. Então é complexo nesse sentido, que se você não percebeu o cinzeiro, você perdeu um detalhe do filme. Se você não percebeu que está citando Lágrimas na Chuva na cena final, você não entende que o Kay morre. Então ele é complexo nesse sentido. Muito bem, vamos agora então para nos aproximando aqui do core do problema. Porque eu acho que assim, falar de atuações e tal vai ser unânime. Que todo mundo concorda que porque, enfim, acho que todos concordam que há muito tempo que você não vê o Harrison Ford dedicado a um personagem. Ele aparece pouco, mas há tempo que você não vê o Harrison Ford dedicado a um personagem como ele está muito denso. Já tem tempo que eu acho que o Harrison Ford trabalha no automático, mas dessa vez você nota que tem o Villeneuve também tirou leite de pedra com o Dave Bautista. O Dave Bautista é a maior revelação da história do cinema recente, porque ele tá ótimo, ele faz um personagem completamente diferente do Drax, super denso, você fica super chateado ele aparecer pouco na tela. Eu fiquei querendo muito mais dele. Aliás, essa é uma pergunta que eu deixo no ar para vocês tratarem, se o Drax, eu não senti... O Drax. Beleza. O Sapper Morton, né? O
pro Dave Bautista, até que ele aparece pouco na tela com a razão de aparecer pouco na tela. Mas, por exemplo, o personagem do Jared Leto, o Wallace, eu já achei que apareceu pouco e precisava aparecer mais. Foi uma das coisas que eu senti que essa falta de um contraponto no filme, assim, talvez tenha faça uma pergunta. Mas essa pergunta vem dentro de outras coisas. Eu achei que o filme tem... Todas as cenas do filme, se você for olhar individualmente, elas são super legais e você vai querer que ela fique no filme. Mas eu achei que tem coisas no filme que estão ali e que talvez pudessem ser retiradas para dar mais ritmo. De novo, eu não sou o maior defensor do mundo, que o filme tem que ser enxutinho, tirar tudo, etc. Mas eu achei que algumas coisas, por exemplo, a aparição do Gaff, né, que é o personagem do Capitão Adama, né? O nome do ator é Almirante Adama, né? Que é o Olmos, né? Que já apareceu no primeiro filme, é a única aparição além da Rachel no primeiro filme. E do Harrison Ford. E do próprio Harrison Ford. Ele tá ali, se tirar aquela cena, vai perder uma cena legal? Vai, mas vai perder algo pro filme? Não sei. Me pareceu muito mais fanservice do que qualquer outra coisa. Ou, enfim, em termos de roteiro, de coisas que acontecem no filme, vocês acham que poderia ter sido feito Por exemplo, outra coisa que me incomodou foi e aí a única coisa que me incomodou em termos de atuação, a Love, não é um personagem que acaba se acomunando, ficando comum no terceiro ato, virando capanga do 007. Ela vinha bem ao longo do filme, e no final ali ela parece muito mais uma capanga de 007, assim, o vilão revelou seu plano e mandou ela executar o herói, e aí ela se acha mais fodona que o herói e acaba perdendo, assim, parece uma construção, não é que é ruim, mas é comum para um filme tão bom quanto o Blade Runner. Bom, vamos ver se consigo abordar tudo que você... foi bastante coisa aí. É que o tempo Primeiro vou comentar um pouquinho do Wallace, que é o personagem de Jared Leto, que é o que faz o Tyrell desse segundo filme, né? Se a gente lembrar do Tyrell no primeiro, ele também é um personagem que aparece até menos do que o Wallace. Mas fecha o arco, né? Diferente desse. Mais fecha o arco, sim. O Tyrell, ele morre, aí eu tenho até que citar a rima visual, né? Ele morre perdendo os olhos, e o Wallace, ele aparece já sem olho, né? Já inicia sem olho. Então é quase uma continuidade visual nesse sentido. Já volta a jogar. O Wallace é um replicante? Depois você... Não, o Wallace necessariamente não é um replicante. Ele é porque... se você for olhar, primeira coisa, o cenário onde o Wallace aparece sempre é muito, muito egípcio. É muito similar ao que eu imagino que seja um interior de uma pirâmide egípcia se tivesse luz. Porque normalmente não tem, né? Mas... então ele já vive meio como que numa tumba de um deus faraó, assim, E ele tem essa visão meio e ele tem essa tudo visão que envolve ele ali, iluminação, tudo é divino. Ele se vê como o grande criador de uma legião de anjos, né, de anjos / às vezes ele também chama de filhos, em uma cena específica. Então ele é um personagem megalomaníaco que se vê como divino ali. E a função dele na história não é ser o antagonista. Se você espera que ele seja o antagonista, você vai sentir falta de um desenvolvimento do arco dele. Ele não é um antagonista. Ele é como se fosse a visão do humano totalmente sem alma. Por isso até o olho morto dele, o olho de peixe morto dele, né? O espelho da alma, você não enxerga nada. Então é como se fosse o que os humanos acham que são replicantes, daquela coisa sem alma. O personagem de Jared Leto ele já é. Ele é quase uma alegoria, ele não é um personagem propriamente dito, por mim. Então, por isso, ele nem propriamente tem um arco, porque o que ele está ali é para representar essa busca da dominação plena da natureza pelo engenho humano, digamos assim. Mas para quem não viu, dos 3 curtas que foram feitos como prólogos do filme, para mim, o que seria mais colocável no filme é o prólogo que tem o Jared Leto. Sim. Se o curto do Jared Leto fosse o prólogo do 2049, e aí cortasse, e aí passasse até aproveita a legenda do 2049 para ser a legenda do filme, porque o curta se passa em 22, não, em 30... Não, é 36. Em 36, o Jared Leto se passa em 36 e o filme se passa em 2049. E é um momento chave para a história daquele mundo e para a história da relação dos replicantes com os humanos. Então eu gostaria muito de ver aquele filme no Final Cut de 2034, 2032, do Ridley Scott pós-mortem,
ele encaixado no filme, como um Posso prólogo. dar um parênteses rápido? Rapidinho que a gente tem que passar pelo... O Villeneuve já deu... que não vai fazer, né? Que não existe Director's Cut desse filme, que ele não teve nenhum controle do estúdio sobre a obra final. Mas no futuro, quem sabe, a gente nunca sabe como é que mexe nessas coisas. Né? Bom, o personagem de Jared Leto, pra mim, ele não aparece pouco, ele aparece no tom certo, porque se ele surge mais no filme, corria o risco de ficar caricato, corria o risco de pesar. Ele é quase uma entidade divina, por assim dizer, e ele cita referências bíblicas, por assim, cita invadir o Éden, cita os anjos não podem aparecer sem trazer presentes. Ele fala uma citação direta da Bíblia, que é a questão da Raquel e da fertilidade, o barro como uma construção para nascer a vida. Então ele é quase uma entidade, uma áurea que perpassa o filme todo. Então, a presença dele se faz também na ausência. Então, por isso que eu não precisou mais dele. E ele aparece muito no primeiro e no último ato, principalmente no confronto ali com o Harrison Ford, né, o Deckard. Na verdade, eu até não acho que o problema seja o número de minutos em tela, não. É que ele é muito importante para a história do mundo, naquela realidade da criação dos replicantes, e fica tudo meio em aberto, que aí já vem a minha próxima pergunta. A história de usar a filha do filho dos replicantes como a ungida, né? Quando todos souberem da existência dela, essa coisa da rebelião, da revolução ali dos replicantes representada pela Fraser, né? Vanai Fraser. Então, e a questão do Jared Leto não ter seu arco resolvido, se é que tem um arco, mas o filme não parece te gritar, sobretudo no terceiro ato: atenção, vai ter uma continuação, o roteiro está aqui para facilitar uma continuação. Se você for dar essa interpretação divina para ele não precisa ter nem um começo e nem um fim, né? A ideia de ele ser meio atemporal, né, também. Então ele não precisava fechar o arco como, por exemplo, a Love fecha. Ela morre, então ela fecha o arco dela. Voltando rapidinho para um outro personagem que o Dutti citou, que foi o do David Bautista, que ele aparece pouco, mas ele também é outro que reverbera no filme todinho. Aquele arco dele ali, aquele confronto dele com o Kay... Yes. Kay. Ele ali, a gente tem uma metonímia do filme. A gente tem aspectos de solidão, a gente tem uma ambientação muito grande no filme. A gente tem também... Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha anotado. A gente tem a questão da família, a gente tem a expansão do universo do Blade Runner, então a gente já sente ali a expansão de... Opa, tem algo diferente aí, que a gente vai crescer ao longo do resto do filme. A gente já sente a cadeia de comando, que é a relação dele com a personagem da Wright, da Robin Wright. Então, assim, a gente já tem uma metonímia do filme ali naqueles poucos minutos que o personagem David Bautista aparece. E ele usa o físico dele de uma forma completamente diferente no Guardiões da Galáxia. Se lá a coisa era mais cômica, aqui é totalmente dramática. E é uma cena pesada, é uma cena que a gente consegue sentir uma simpatia pelo personagem ali, assim. É um talento do Villeneuve. De novo, especialmente para quem viu o curta, você torce muito para ele. E é um talento do Villeneuve de conduzir aquele personagem com poucos minutos, assim. Então, os dois personagens que o Dutti criticou, de certo modo, para mim eles estão na medida, assim. O filme é do Kay, é do Ryan Gosling. Na verdade, a minha única discussão aí é porque, assim, por exemplo, o Deckard fecha um arco, ele reencontra a filha. O Kay fecha o arco dele, cumpre a missão e morre. A Joy fecha o arco, ela é companheira da... Mas tem que fechar todos os arcos. Não sei, eu acho que pela importância do Jared Leto ficou faltando algo, ele ficou solto no ar. Eu acho que ele me parecendo que está lá, e juntando com a fala da Fraser, que estão sobrando nesse filme esperando a continuação. Mas deixa eu falar da questão da rebelião e da questão da continuação. Isso. Por mim, o tema central do filme está ligado à rebelião. Você tem qual é a grande discussão do Blade Runner 2049? É a questão da escolha do sacrifício pela coletividade. É o tema central. Mais do que... Se no primeiro Blade Runner você tem um debate sobre o que é um ser humano, sobre o que faz, o que faria de uma máquina ser humana, digamos assim, esse debate ele já cresce para um próximo nível, porque você tem máquinas ali dispostas a se sacrificar a própria existência para uma causa maior, assim, que seria o maior ato humano, uma frase que é dita no filme 3 vezes, se eu não me engano. O ato mais humano que alguém pode cometer é se sacrificar por uma causa.
Então, a rebelião tem esse papel central na história, e é por isso que o Sapermortum se sacrifica. Ele não é morto, ele se sacrificou ali. Ele podia não ter morrido na cena facilmente. É por isso que você tem toda essa questão do Kay se transformar em Joe e deixar de ser Joe depois. Todo esse debate. A rebelião é o pano de fundo em que isso acontece. É por isso que isolam a filha da Rachel com a Deckard, com um objetivo específico no filme, que é criar implante de memória para mobilizar a nova geração de replicantes. É por isso que o Blackout aconteceu, e aí eu estou um pouco influenciado por ter visto o curta-metragem, mas ao meu ver, é possível deduzir que o Blackout é uma ação terrorista dos replicantes só no filme mesmo. Tem elementos suficientes para deduzir isso. Eu, mais uma vez, posso estar enganado porque um curta me deu essa pista antes, mas eu acredito que é possível isso. Então, assim, a rebelião é parte do leitmotiv, todo o carro ali. Ela tinha que estar presente, e ela se faz presente. Ela não se resolve, porque o debate não é se os replicantes vão conseguir se tornar independentes ou se o Wallace vai conseguir encontrar reprodução. Isso é detalhe no filme. Isso não é a narrativa principal. A narrativa principal é o sacrifício do Kay. São aberturas que o filme faz. Entendeu? Sim, mas são arcos que não são o arco central do filme. Então, eles terminarem aberto não está gritando uma continuação por mim. Ele está gritando um mundo onde as coisas acontecem e onde tem uma corrente muito maior de eventos acontecendo além daquilo que está acontecendo. Ela enriquece o filme. Os arcos estarem abertos. Até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu ia até ter aberto essa mesa com essa pergunta e acabei que eu não fiz. Porque assim, tratar... Em 1982, obviamente, a questão da inteligência artificial já tinha sido tocada no cinema, no mínimo em 2001, mas já toda a literatura, enfim. Mas em 2017, quando esse filme é lançado, já foi muito mais tocada no cinema, por filmes bons e ruins. Inclusive, né? Pelo fato da repercussão do primeiro. Você tem a inteligência artificial do Spielberg, você tem O Homem Bicentenário, se você quer ficar num bobinho. Ghost in the Shell. Você tem Ghost in the Shell, você tem a série Westworld, que talvez seja que esteja melhor tratando disso na atualidade, até por ser uma série que tem mais tempo. E nesse sentido específico dessa discussão, o homem... o filme não acrescenta grandes novidades, né? Foi até bom você ter chamado a atenção de que o foco dele, embora tenha essa questão de as memórias, o que faz você, são as suas memórias ou não é e tal, que é interessante, mas não é isso que é especial nesse filme. Assim, as memórias, elas estão, para mim, ressignificadas aqui. Existia o tema da memória, claro, no Blade Runner 82, mas aqui existe também de uma outra maneira. E aqui existe um outro tema que está ligado também tematicamente aqui, que é a questão até da criação dos aniversários, né? A marca simbólica dos aniversários. Tanto que na primeira vez que o Kay entra em casa, ele vai dar um presente para Joy, sendo que não é o aniversário dela, não é o aniversário deles, que eles se conheceram, que ela é um produto, né? Então, e ainda assim ele vamos fingir que é. A gente vê o nascimento de um replicante, uma cena que tem um impacto, que a gente não viu isso no outro filme. A gente vê a memória que a doutora Anna cria é um bolo de aniversário. Então tem muitas marcas nesse sentido de criação. E o aniversário remete também à memória, né? A gente se lembra muito dessas datas mais fixas, né? E um detalhezinho bobo, ou não tão bobo, enfim, não sei, é que o número que ele vê, que o Kay vê na árvore, né, que é o 10/6 de 21, somado dá 37, que é o número que está carregado no número... No serial do número de série. No número de série dele, que é o KD6-37. Então tem uma ligação. Isso foi uma pista falsa que o Villeneuve coloca ali para poder a gente acreditar que, de fato, aquela data era a data de nascimento ou uma data que estava ligado ao Kay, né? Então foi uma pista falsa muito inteligente, sutil e muito inteligente ao mesmo tempo. Aliás, esse detalhe até vou pedir para o Nielo tratar, que muita gente está confundindo a história do serem gêmeos, e não é exatamente isso não, tá? Não é que o Kay e a doutora Anna são gêmeos. Na verdade, os registros foram duplicados e memórias dela foram implantadas nele ou em vários replicantes. A Nielo tem essa teoria de que pode ser uma memória implantada mais generalizada, mas não é que são gêmeos e um morreu. Não é isso, não é exatamente isso não.
Vou só fazer além de pedir isso para Daniela, fazer talvez meu último comentário sobre usos de formas de narrar. Outra coisa que me incomodou no filme, que eu acho pouco pro Villeneuve, é o uso assim de para o Kay relembrar determinada coisa, aí você ouve a voz em off, ou até na cena daquele encontro com a rebelião, a Guerra nas Estrelas, a Revolução, enfim, com os replicantes do bem, que tem flashbacks de explicação. E que isso eu acho atípico do Villeneuve, uma linguagem um pouco mais comum para um filme que muita gente quer dizer que é uma obra-prima. Então, Daniel, você tem 2 deveres de casa. Falar da memória, não é gêmeo e sobre essa questão narrativa. Primeira coisa, assim, o papel da Doutora N, que é a criadora de memórias, ele é muito sutil no filme. Não é uma coisa que o Villeneuve narrou ali para botar todos os detalhes. Assim, não fica muito claro, por exemplo, se ela sabe que ela é filha de uma replicante ou de 2 replicantes, dependendo de como você vê a história passada. Mas, no mínimo, é muito curioso que a Messias dos replicantes está cuidando das memórias da nova geração de replicantes, que são os replicantes que estariam presos, entre aspas, que são treinados, são criados para obedecer. Ela está criando as memórias desses replicantes novos. E o fato de uma memória real implantada no Kay ser a chave para ele se rebelar já me diz muita coisa. Já me diz que isso é algo proposital. Porque justamente a Messias dos replicantes foi a responsável por esse ato de libertação do Kay. Um outro ponto é o diálogo entre o Kay e a Freya. A Freya, quem não está pegando, quem é aquela sem olho. É aquela rebelde que arrancou o olho para não ser identificada. Quando a Freya percebe que o Kay achava que era o filho do Deckard, ela não tem uma reação de grande surpresa. Ela só... né? Você também... Você acha isso? Todos nós já passamos por isso. Isso pode ser uma interpretação variada. Pode ser, todos nós já quisemos ser um humano. Ser escolhido. Todos nós já queremos ser especiais. Mas também pode ser interpretado na linha de que, olha só, muitos de nós, e aí o todos é um todos relativo, muitos de nós tivemos memórias dela e com isso a gente acabou confuso. E depois a gente... Porque assim, pro replicante se rebelar, vamos lembrar no primeiro filme, os replicantes eles não queriam sobrepujar os humanos, eles queriam viver mais. Apenas isso. No segundo filme a gente tem os replicantes querendo se libertar dos humanos. E para eles quererem se libertar dos humanos, eles precisam dessa chama que é a figura da filha, que é, caramba, nós não somos apenas máquinas, eles precisam disso. Como você vai passar essa mensagem para eles sem sair divulgando que tem uma filha de um replicante? Implanta na memória as pistas e eles vão acabar encontrando. E ela fala, né, do criador. Todo artista coloca algo de si na criação. Isso é ela que fala, né? Ela que fala. Então, é bem essa pista, assim. Não é algo claro, é uma interpretação que não é única, alguns vão considerar forçada, mas para mim é uma interpretação que enriquece tanto a história que não pode estar errada, digamos assim. Com um detalhe, assim, parabéns para a direção de casting, né? E para a escolha do casting, porque acharam uma atriz que ao mesmo tempo muito bonita, muito densa, muito plácida, ela está muito bem no papel, a própria atriz transmitiu isso. E aí, o último comentário que eu vou fazer sobre essa atriz, você acha que a cena final, o último frame do filme, que é o Harrison Ford encostando no vidro, é uma estação da chegada e aparecer um bicho redondo assim? Não, mas é uma estação da chegada. Com certeza. É um encontro entre 2 mundos. Foi ali um fanservice para os amantes do Blade Runner, né? Tendo do Villeneuve. E os amantes do Villeneuve também, né? Isso é muito bacana. Essa coisa que a Aniola falou dos replicantes quererem sobrepujar os humanos, a gente vê muito uma hostilidade dos humanos em relação aos replicantes. Eles chamam de pele falsa. Não tinha tanto no primeiro, né? Essa é bem clara. Aqui é mais forte. Eles falam de pele falsa, falam de soldado de lata. E o Kay, na conversa que ele tem com a Joy, que obviamente ela também não é humana, né? Ela é um holograma, eles estão lá analisando a quantidade de caracteres que formam o DNA dos dois. E o dos humanos, ali ele, olhando para um caractere de humano, tem os 4 letras, né? O A, C, G, T. E o dela é o 0 e 1. E ele fala, você é muito mais elegante, você está muito mais redondinho, por assim dizer, né? Então é interessante essa reverência que ele tem a Joy, né? Que é o grande amor dele.
E curioso também como quem mata a Joy é a Love, né? Então é como que o amor desdenhando da alegria, o amor desdenhando do prazer, né? E a todo momento a Love dá alguma alfinetada. Os nomes definitivamente não são por acaso. Sim, de jeito nenhum. Se quem não pegou, né, Love e Joy, é amor e alegria, amor e prazer, enfim. E a Love, ela desdenha da Joy, sempre que ela puder dar uma alfinetadazinha, ela deixa esse veneninho, assim, então é bem legal. O próprio Ana, né, que é um palíndromo, né, que já tinha feito isso no A Chegada, né, eu não lembro o nome da menina, enfim. Tem o Kay, né, que pode ser considerado chave para poder ter a rebelião. Então, assim, os nomes não são aleatórios, assim. Em pouca coisa na Lia são aleatórias, né? O que para mim, na verdade, me parece, no primeiro momento, uma homenagem ao Philip K. Dick, né? Também. Sim. Sobretudo. Até mesmo que Key não é Key, chave é Key. Muito bem, então... Você fez uma segunda pergunta que eu não respondi. Que é sobre algumas escolhas narrativas mais os flashbacks tradicionais, por assim explicar para quem não entendeu. Aquela coisa, por exemplo, do Key relembrar do Sapper Morton, dizendo, você não viu o milagre, você não presenciou o milagre. Eu vou confessar que a primeira vez que eu vi o filme, eu até concordei que, isso é meio didatismo ali, não precisava disso, já mostrou a cena, não precisa mostrar de novo. Mas eu vou confessar que pode ser... paixão. Pode ser paixão da minha parte, mas... Seus parâmetros estão completamente alterados. É possível, não nego. Eu fiquei, de certa forma, obcecado pelo 2049. Eu assisti 4 vezes em 2 semanas e fiquei pesquisando na internet sobre ele, né? Então, mas, de certa forma, eu vi muito mais essas cenas, não como, ei, espectador, lembre-se disso, mas muito mais como, ei, Kay, você está lembrando disso. E nesse momento mostrando os conflitos psicológicos, que é exatamente ele, e foi ótimo você citar os parâmetros, exatamente o que vai levando ele. Ele não interpretou aquela fala do Sapper Morton na primeira vez. Ele, saindo dos parâmetros de obediência, etc., ele começa a reinterpretar o passado dele, ele começa a reinterpretar o que aconteceu com ele. Então é muito mais uma memoráblia do que um recurso narrativo se você não entendeu, eu vou te dizer isso agora. Falar em redondinha, que falaram aqui da Joy, parabéns para Ana de Armas, ela na verdade para mim é o coração do filme, né? O filme pulsa aquele sentimento de novo, ela é uma máquina, ela é um programa de computador. Aliás, o holograma foi a tecnologia que mais melhorou do primeiro para o segundo. O primeiro não tinha holograma, do segundo tem holograma em todo lugar. Elvis, meu e ela também se sacrifica um pouco para agradar, ela é a Joy, né, para agradar o Kay. Aliás, se o filme é machista ou não, eu também já ouvi falar essas coisas, mas aí não vai dar tempo de discutir agora. Mas enfim, por que eu estou elogiando ela? Porque tem uma brincadeira aí que talvez as pessoas que não conheçam a cultura inglesa, americana e tal, não tenham pego. Quando quanto mais convivem e ela acha, tá vendo, você é um cara especial, você não é o Kay, você precisa de um nome, você é um Joe. É um momento, num primeiro momento, de humanização do Joe. Olha como eu sou especial, agora eu tenho um nome. Agora ela não está me chamando mais de Kay, agora eu sou o Joe. Ele é até estranho e tal, mas é uma coisa positiva. Lá no final, quando tem o holograma de 30 metros de altura, e que ele percebe que Joe é o apelido que as prostitutas dão para seus clientes, qualquer cliente. Então, em vez de ser uma humanização, ele volta a ser uma banalização, ele é só mais um. Se fosse um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém, Joe, é Zé, tal. Isso tem a ver também com o próprio arco dele no filme, que em algum momento ele acha que é o filho do Deckard, do descendente do Deckard, o primeiro filho de 2 replicantes, ou de um replicante e meio ali, e que depois ele vê que não, que ele, quando ele se toca do implante de memória nele, ele fala, sou só mais um. E é muito elegante essa ida e vinda com um arco que não é o dele, é o dela, mas que dialoga umbilicalmente, né? Fora a melhor cena de threesome da história do cinema. Eu queria citar, assim, tem que prestar muita atenção nos anúncios da Joy durante o filme, porque muitas das frases que a Joy usa pro Kay no ambiente pessoal estão nos anúncios. Muitas. Ela é programada para aquilo. Então, assim, e um dos anúncios... Mas o I Love é dureza, o I Love é turning point, hein? Não, o I Love tem a questão de que é o que eu ia citar até num dos anúncios que tem que tá lá. Joy, everything you want, aí depois aparece descendo como se fosse
um neon, né? É holograma, mas é como o texto aparece depois, you want to hear. Tudo que você quer escutar, ela vai falar para você. E o que ele queria escutar naquela hora era exatamente isso. Ela percebeu que ela ia ser destruída, eu estou usando propositalmente destruída, eu não considero ela uma pessoa no filme. E o que a pessoa que ama aquele software quer ouvir do software nesse momento? Ele quer sentir a perda, ele quer sentir o luto. E é uma coisa muito legal, porque assim, percebe-se no filme que o orgânico, o que é real, é extremamente valorizado. Quando ele acha a florzinha no início, o cara tá cozinhando alho, que é uma coisa completamente fora da caixinha para aquele período. A história da madeira ser altamente valorizada, porque são coisas reais. E o Kay tem isso de ter uma grande apego a uma coisa que é artificial, e ele também mas há uma evolução é bacana, é bacana. Juntando esse arco, né, dele com a Joy e o arco do Deckard com a filha, a gente tem uma montanha russa de sentimentos aí, e o Villeneuve ele consegue não tornar isso piegas nem melodramático. Isso foi bem semelhante na Chegada também, que a gente tem ali, ele flerta com isso, mas nunca, ele vai no limite, né, de tornar a coisa natural, de tornar a coisa orgânica, de tornar um sentimento genuíno, um sentimento que a gente compra, a gente se emociona, mas nunca indo além com recursos baratos, enfim. Recurso barato passa longe de ter qualquer coisa nesse sentido aqui nesse filme. Acho que se pedir para o Hans Zimmer fizer uma trilha didática, essa que quando o filme vai ficar emocionante, a música é emocionante. Quando você tem que ficar com medo, acho que ele não sabe, né? Não sabe. Porque... Eu queria que você falasse sobre a Love 007. Você comentou que a gente não abordou, eu ia levantar esse tema também. A primeira coisa que... Eu não vou lembrar agora o nome do anime, mas a primeira coisa que a Love me lembrou, tem um mangá / anime de um assassino que ele sofre um realinhamento mental, digamos assim, quase uma lavagem cerebral, para conseguir não questionar as ordens de matar alguém. Ele recebe o contrato, ele não questiona. Só que todo assassinato ele pega e derrama uma lágrima. Uma coisa bem visual naquele anime, que é uma citação clara por mim, a Love, isso, porque tem 3 cenas em que ela derrama uma única lágrima matando alguém, inclusive a personagem da Robin Wright, a tenente, que eu não lembro o nome agora. Você nota uma série de coisas. A Love é um personagem interessantíssimo, nesse sentido que você tem um... Josh. Tenente Josh. Ela é uma assassina, ela é o braço armado do Wallace, claramente. É o anjo perfeito, e aí é ótimo porque ela é totalmente inumana. Ela não é ela tem momentos que lembra o Exterminador do Futuro, digamos assim. Aquele Exterminador mas a franjinha feminino. da Rachel, né? A franjinha é a citação... Se a Joy lembrou ela, ela é totalmente inumana, tem uma violência muito grande, ela tem uma interpretação muito ameaçadora na maior parte das cenas, só que ela acaba transbordando emoções desconexas, que é a lágrima que chora, que é o beijo que ela dá no Kay. Então, assim, ela já está fora dos parâmetros dela. Apesar dela continuar obediente, ela é um Nexus 9, ela é um novo modelo de replicante que já saiu dos parâmetros porque ela tem o lado... Todo o desequilíbrio dos replicantes está ligado a uma questão emocional. Ela já é totalmente desequilibrada emocionalmente. Ela se rebelou. E tem um momento chave para você entender o personagem, é o momento em que ela esmaga a mão, outra rima visual com o filme clássico, né, que ela esmaga a mão da tenente, em que ela não precisava matar, ela não tinha nenhum motivo para matar a tenente ali. Ela matou porque ela quis, ela matou para desobedecer, inclusive. Tanto que é o momento que ela explica para a tenente, olha só, nós, replicantes, somos capazes de mentir e somos capazes de desobedecer. Então, ela já está, se ela fizesse o teste pós-traumático, ela também não ia conseguir falar interlink no tempo correto, digamos assim. Então, sim, ela é um personagem desequilibrado, ela é um personagem psicopata, e nesse sentido é caricato em uma série de aspectos, mas é a função dela. É a função dela na história. Não acho que isso aparece na cena final.
naquele momento de arrogância de eu sou Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você, porque ela se vê como o anjo perfeito desde o início. Ela já está desequilibrada desde o início. E o Wallace vende ela assim. Pergunta pra vocês, quando o Kay chega em Las Vegas e toca o piano, vocês achavam que ele ia cantar City of Stars? Não, brincadeira, gente, palavras finais sobre o Blade Runner, porque a gente precisa acabar, que isso aqui tem mais de 1h20 já. Palavras finais sobre o Blade Runner. Um filme clássico, ele é clássico também por ter cenas marcantes, né? O quão clássico vai ser esse filme, eu não sei, mas a cena da Joy tomando banho de chuva ali pela primeira vez me encantou de um jeito que as minhas lágrimas foram junto com a do outro Blade Runner também. Assim, foi muito, muito emocionante. Uma personagem que a gente acabou de conhecer, então parabéns Villeneuve, parabéns Blade Runner. Gostei muito do elenco feminino. Todo ele muito, muito bem. Não é que eu não tenha desgostado, mas é porque o Ryan Gosling... Aliás, o Ryan Gosling, vou até dar uma estrelinha no boletim pra ele, porque ele sempre tem aquela cara de cachorro caído na ambulância, excelente. Que cachorro triste que ele tem a cara. Mas dessa vez, quando ele precisou passar a marcha dessa interpretação, ele teve de onde tirar. Ao contrário, por exemplo, lá, o Driver é mais frio, o La La Land, por exemplo, ele podia acertar um tom de uma nota, né? E a pergunta que eu sempre faço, que eu fiz no ano passado, e Oscar? Esse filme ele vai pra vocês, eu acho que ele vai pra que Oscar? Eu me coloco. Já fotografia, fácil, com certeza. O Ryan Gosling, pra mim, tá melhor aqui do que no La La Land, mas eu acho que ele não vai aqui, ou não ganha, pelo menos. O Harrison Ford eu torço, mas acho difícil, a concorrência tá forte. Mas é também, de novo, uma grande presença. Então, assim, fotografia, direção e melhor filme, eu acho que indicado será. Acho que ele vai ser indicado a tudo técnico, absolutamente tudo técnico. O som desse filme é espetacular, mas o som do Mãe também é. Aí meu coração se parte aqui. Eu acho que o Mãe pode ter problemas pelo tema. O Blade Runner acho que vai fazer uma renca de indicações, embora eu não ache que nenhuma das interpretações, talvez a da Ana de Armas, merecesse uma lembrança. Não são interpretações espetaculares, são muito boas. Melhor direção, com certeza. Eu não sei se eu premiaria, se eu indicaria para melhor roteiro, mas isso sou eu. E melhor filme, bom, se for o carro, se a Warner batalhar ele como carro-chefe, ele vai ter umas 12, 13 indicações. Só comentários finais sobre o Blade Runner, né? Eu saí do filme dizendo já na primeira vez que eu tinha gostado tanto quanto o primeiro. Isso eu mantenho. Considero um filme de qualidade similar. É difícil comparar exatamente assim, mas de qualidade similar. Não dá para avaliar a importância histórica. Se eu tivesse que apostar, eu diria que daqui a 20 anos a gente vai lembrar de Blade Runner do Ridley Scott com muito mais força do que o Blade Runner 2049. Mas com uma continuação, no mínimo, super digna. Não passou vergonha, muito pelo contrário. Sim, é uma continuação super digna, mas em termos de experiência artística assim, e de experiência cinematográfica, para mim foi tão intenso quanto, mesmo que não repita a importância histórica do primeiro filme. Mas você está vendo com mais bagagem de cinema também, não? Você vê mais coisas hoje em dia. Com certeza, mas eu revi nessa semana 5 vezes o Blade Runner original. Então... Só tem doente nesse Faz uns 30 minutos que ele não viu o Blade Runner. Muito bem. Olha, falar nisso, acho que ele vai ver a 5ª vez aqui depois da mesa. Mentira, a gente vai ver filme de terror, tá? Tá ok. Muito bem, então Blade Runner foi isso. Dá pra gente ficar 2049 minutos. Aliás, a gente pode fazer a mesa quadrada 2049 para falar do 2049 ainda, né? Mas enfim, só fica o meu coração assim, quentinho, porque ele vai. O próximo projeto dele é o Duna. Duna na mão do Villeneuve vai ser um prazer. E se ele aceitar também, tem um flerte dele fazer 007. Eu vou ficar muito curioso, porque 007 e Denis Villeneuve não tem nada a ver. Porque Denis Villeneuve fazer um filme de ação, só se ele voltar a fazer um 007 de suspense, que será muito bem. 007, Denis Villeneuve e Daniel Craig. Então, a gente sempre torce pro Daniel Craig, né? Romper um tendão da perna, desistir de fazer. Muito bem, rapidinho, sem grandes explicações que o tempo não dá. Em cartaz, o que você recomenda? Blade Runner e Mãe, tá? Também. Eu indico o Chocante, o filme nacional que referencia as boys bands dos anos 90, que é um filme meio trash, mas que funciona. O elenco ótimo, é uma tragicomédia brasileira que funciona muito bem. E indico A Morte Te Dá os Parabéns, que mistura Pânico com Feitiço do Tempo. Só isso que eu vou falar. Os dois têm crítica no site. O Chocante é um filme que tem tudo para dar errado e todas as críticas dizem que ele deu certo. Eu vou indicar Churchill, ainda não é o Churchill do Gary Oldman. Não é um excelente filme, mas é uma experiência bem curiosa, em especial da interpretação dos dois personagens principais, está excelente.
E a fotografia do filme é belíssima e é um tema que eu adoro, que é Segunda Guerra. Tem os seus probleminhas, em especial no ritmo, mas vale o ingresso. Mas mais do que o Blade Runner, o problema do ritmo dele? E assista Blade Runner, né? Eu vou assistir se bobear uma quinta vez antes dele ser de cartaz. Lucas, cinema em uma palavra, Blade Runner 2049. Olhar. Eu sei que você vai falar. Interlink. Eu sabia que ele ia falar. Gente, até mais. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Dessa vez uma mesa mais triste pela falta aqui do Maurício. Ele foi abduzido por um Blade Runner. É o Maurício Runner aqui. E, enfim, palavras finais? Eu adoro essa palavra final dele. Diga pra você, preste bastante atenção. Não converse no cinema. Não converse no cinema. Não converse no cinema. Tá? Não converse, nem atrapalha o amiguinho do lado. Sonho com ela? Até mais, até a próxima mesa quadrada sobre o tema, não sei ainda. Daqui a umas 2 semanas a gente volta. Um abraço, tchau, tchau.